Boa noite, Felinto, boa noite, Danilo, Tiago, Mulatinho, boa noite a todos que nos escutam, né? Estamos aqui Vamos lá. à disposição. Controlador, o Rio Grande do Norte se deparou esta semana com uma operação, como já colocamos aqui, da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União e da Receita Federal, questionando contratos de prestação de serviços atrelados a leitos de UTI Covid para a população agora no enfrentamento da pandemia. Então, a primeira pergunta que eu faço ao senhor, controlador, é o seguinte: as primeiras informações advindas daí, a meu ver, elas trouxeram, ou elas buscaram um olhar mais jurídico, que foi a questão de colocar que não tinha recursos federais, ou seriam recursos do Caixa Geral do Estado, distanciando daquelas que são as perguntas que a sociedade precisa e vai em busca delas, com relação se houve ou se não houve algum tipo de erro na execução ou de serviços ou na estruturação desses contratos. Aí eu lhe pergunto, o governo do Estado tem segurança quanto à correção do contrato que está sob investigação? Sim, tem total segurança em relação às contratações, né? E aí eu vou falar, eu não tive acesso aos autos, e eu vou falar sobre o teor das notas, da nota, no caso, publicada pela Polícia Federal e da matéria publicitária da CGU. E nós rebatemos todas as notas, tá? O título da nota da Polícia Federal, aí coloco, porque assim, legalidade, sabe, Felinto, é geral, tá? Não tem meia legalidade. Não tem meia legalidade. Não tem meia legalidade, tá? Assim, não há cabimento. Eu sou auditor do Estado do Rio Grande do Norte, ganho dinheiro do Estado do Rio Grande do Norte, né? E como auditor, aí eu vou falar com minha função de auditor fiscal do Rio Grande do Norte, tá? Eu ganho dinheiro do Estado do Rio Grande do Norte para evitar sonegação fiscal no Estado do Rio Grande do Norte. O que é, por exemplo, se a Secretaria da Tributação decidir fazer auditoria, uma auditoria no município do Piauí, um auditor fiscal pegar a estrutura do Estado do Rio Grande do Norte, de auditores pagos pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte, e sair para fazer auditoria no município do Estado do Piauí. Aí você diz, não, mas ali tem uma ilegalidade. Mas o que é que eu estou fazendo lá? Ou na prefeitura de um Ou na prefeitura do município. O que é que eu estou fazendo lá? Isso é desvio de dinheiro público também. Porque eu estou sendo pago pelo poder público do Rio Grande do Norte para atuar sobre sonegação fiscal no Rio Grande do Norte. Não estou aqui para atuar em outro local. Então, procurador, vamos lá. Não, é o primeiro ponto. Então certo. A gente tem que ter a separação de... não investigar o contrato só porque... Pode investigar tudo. Agora pode investigar tudo. Agora cada um no seu quadrado. Certo. Tá? Primeiro ponto. Então não pode chegar lá e um entrar na competência do outro. Tá? Se eu chegar lá e quiser fazer uma investigação em recurso federal, a porta vai ser fechada. Se eu chegar lá na União e disser, eu quero aqui fazer uma auditoria nos contratos do Ministério da Saúde, a porta vai ser fechada. Porque dizer, o que você está fazendo aqui? Vai ser fechada. Você acha que essa invasão de competência ocorreu por interferência política de alguém, por causa de divergência política entre a governadora Fátima e o presidente Jair Bolsonaro? Eu prefiro não me pronunciar sobre essas questões políticas. Eu vou me pronunciar sobre questões técnicas. Então, assim, legalidade tem que ser tudo. Não tem meia legalidade, tá? Aí tem o segundo ponto. Então, assim, essa auditoria tem que ser feita. Se tem uma irregularidade, faça a denúncia, aí o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza. O Tribunal de Contas do Estado, tá? Que também emitiu um parecer sobre esse contrato. Não, eu não sobre esse contrato pontualmente eu não lembro. Se o não, Tribunal mas foi de Contas, porque mas, assim, pediram um aditivo do Tribunal de Contas do Estado, certo? E me parece que a empresa que foi contratada para montar esses leitos no João Machado não conseguiu fazer as contratações, não conseguu botar para rodar o contrato. Eu vou chegar já nessa questão. É porque tem muitos contratos, eu não estou lembrado. Tá, mas vamos lá. Eu queria começar a encerrar essa questão do argumento de legalidade por parte ou de jurisdição, vamos assim dizer, de busca do contrato aí, para entrar propriamente no contrato. Mas vamos lá. Aí, o segundo ponto da nota é muito assim, as coisas têm que ser colocadas no seu devido lugar, tá? Aí diz assim, houve um direcionamento nas contratações. Rechaçamos esse título, essa chamada, né, de direcionamento.
Aí eu venho explicando, né, as duas contratações. A primeira contratação foi para 10 leitos de UTI no hospital Pedro Germano, né, da Polícia Militar. No ano passado, tá, o governo do estado teve que abrir 600 leitos de UTI, chegamos a abrir mais de 600 leitos de UTI em 4 meses. Abrir leito de UTI é muito mais simples de comprar vacina, viu? Não é só chegar lá, abrir um leito de UTI, você tem que comprar tudo, né? Você tem um checklist. Se faltar um cesto de lixo, não viabiliza o leito não abre, fica bloqueado. Se faltar uma luva, o leito não abre. Então você tem que ter assim, uma estrutura, e são vários fornecedores. E é muito mais caro, né? E é muito mais caro. Então, assim, a complexidade da abertura de um leito de UTI é muito maior do que uma compra de um teste, uma compra de uma vacina, né? Muito mais, a complexidade é muito maior, tá? E o governo teve que fazer assim uma grande compra, assim, muitas compras, muitas contratações com a estrutura pequena que já era sofrida para o dia a dia, imagina para fazer uma ampliação. O Ministério Público, de forma muito corajosa e sensível, saiu do papel de controle externo e disse, olha, vamos ajudar, que assim, a nossa missão não é só assegurar a regularidade, tudo, mas a gente não quer ver vidas serem acabadas porque a gente não conseguiu, por exemplo, abrir um leito de UTI. Eu vou ajudar vocês. Estamos aqui à disposição para ajudar o governo. Disponibilizou o pessoal que voluntariamente quis ajudar o governo, o executivo, disponibilizou materiais. Eu até ajudei a um programa que era o RN Mais Unido, e a gente fez várias distribuições de cestas básicas com caminhões cedidos na época pelo Ministério Público e com motorista, né? O Ministério Público não pode ter dado um tiro no pé, tendo o argumento que o senhor mesmo utilizou da CGU não ter a competência, nem a Polícia Federal para apurar? Não, mas aí o que aconteceu? Foi uma questão voluntária de colaboração. Mas é o mesmo argumento, né? Não, não houve uma invasão. O Ministério Público Estadual não entrou para fazer uma auditoria de um recurso do outro estado da federação, né? Ele abriu mão do papel de fiscalizar para ser cooperador do sistema do executivo. Não vou dizer que ele abriu mão, porque ele fiscalizou muito todo esse processo de atuação. Só que ele também colaborou, né? E se expôs. Quando você colabora, você se expôs. Era dever do Ministério Público, né? Mas ele colaborou. Ele foi além, porque ele além de fazer a fiscalização que eles fizeram e foram muito incisivos sobre o governo do estado, muito presentes, eles disseram, vão ajudar para a gente poder abrir os leitos. Não, e na abrir os leitos. Mundo tem que se ajudar. Bom, agora. Aí nesse caso... Só interrompendo o senhor, desculpe. O senhor fala desse apoio que o Ministério Público ofereceu, cedendo servidores, estrutura para fazer a pesquisa de preço, pesquisa mercadológica, auxiliar nesse processo de escolha da empresa. Mas todos os critérios, né, estabelecidos de qual empresa seria mais adequada para oferecer aquele serviço e também a escolha da empresa, isso ficou tudo com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Sim, claro. A decisão do que comprar, a especificação é do gestor da CESAP. Eles ajudaram, aí o setor de compra, estou precisando comprar aqui água mineral. Aí deixa comigo, que aqui a gente resolve. Vamos fazer outra coisa que a gente faz isso aqui. Aí, por coincidência, podia não ter acontecido, mas por coincidência, eles ajudaram nessa pesquisa. Levantaram 22, tiveram acesso a 22 empresas, procuraram saber com essas empresas se eles podiam se disponibilizar no preço que foi pactuado, era 1.500 o preço do leito de UTI, e apenas uma das 22 que foram pesquisadas por equipe de compras do MP estadual, apenas uma, a MA Engenharia, disse, não, eu estou disposto. Aí ele pegou o relatório e mandou. Controlador, o edital não estava criterioso demais para a sua empresa conseguir atender? Eu não vou entrar no mérito se estava criterioso demais. Eu sei que foi feita a pesquisa, se fosse para pagar R$7.000 pela diária, talvez tivesse 300 empresas, né? Mas para pagar 1.500, talvez, como estava também uma demanda muito grande, né? Brasil todo. O Brasil todo, então os preços tempo. subiram. Talvez, se tivesse pagado R$5.000 pela diária, ia aparecer 300 empresas querendo, mas 1.500, somente essa se disponibilizou. Muito então, bem. Você está na defesa de que os critérios que foram colocados pela CESAP para contratar a empresa são justos? Sim, e foi conversado tudo também com o Ministério Público, né? Estabelecimento desses critérios. De preços, né? Para a gente também não pagar muito caro. Mas, pois bem, então, estou dando aqui um exemplo. Então, nesse caso,
eles passaram a estar aqui. A gente fez aqui o trabalho, continue. E a gente continuou, só tem essa aqui, vamos contratar. Seguimos, o leito foi instalado, o serviço foi prestado, vidas foram salvas, ponto. No segundo contrato, já não estávamos mais na lei, na 13979, já estava a 866, né? Mas era uma contratação emergencial, e aí fizemos 3 publicizações dessa contratação, 3. Publicamos um chamado no Diário Oficial do Estado. Esse chamado foi publicado no site da CESAP e encaminhamos pedido de proposta para 50 empresas. 6 empresas se habilitaram e escolhemos a que menor preço. Essa de menor preço foi desclassificada porque quando a gente escolheu a menor preço, aí pedimos as certidões, que é outro ponto da matéria institucional da CGU, dizendo que a empresa não tinha comprovação de experiência, etc. Bom, a primeiro lugar foi desclassificado porque não apresentou. Ele diz assim, eu tenho a minha experiência aqui, é no hospital tal. Aí a gente pegou fizemos um procedimento que a gente chama de circularização. Ô, fulano, é verdade que a empresa prestou serviço? Aí o cara disse, não, nunca prestou serviço. Aí desclassificamos a primeira. Aí fomos para a segunda. Ele tinha apresentado uma proposta de 74 mil, era 10 milhões e 800, o primeiro, o segundo 10 milhões e 874. Aí fomos para o segundo lugar e convencionou-se que ele ia prestar o serviço pelo preço do primeiro, 10.800. Contratamos e seguimos naturalmente e de repente fomos surpreendidos, que foi uma surpresa, porque a gente não achava nunca que esses contratos estavam sendo investigados e ainda com essa mácula, uma mácula que havia um direcionamento, que não há direcionamento por esses padrões de procedimentos que foram utilizados pelo Estado. Então a gente rechaça com toda a veemência que não houve qualquer tipo de direcionamento e tudo isso está nos autos. Controlador, eu lhe pergunto de forma complementar esse argumento que você está apresentando aí. Fazer uma analogia aqui, que no incêndio a gente chega com água ou com pó químico para apagar o fogo, concorda? O senhor não acha que a colocação inicial, ao invés de arrefecer o fogo, ele intensificou o fogo? Na hora que, em vez de a gente ir diretamente à defesa do contrato, com os argumentos técnicos, com as defesas comerciais neles, desabilitar que a operação foi feita, como é o exemplo aqui, não era para ter sido feita pela CGU, que o recurso não era federal, e do outro lado veio um movimento político desacreditando ou querendo casar a operação com a agenda do ex-presidente Lula aqui em Natal. O senhor não acha, e que a população também, inegavelmente, todos nós como cidadãos, quando a gente olha que uma Polícia Federal faz uma operação, não é que tenha obrigatoriamente uma presunção de culpa, mas imputa sim uma leitura de algo de responsabilidade ou algo que deva ser bem explicado ou oportunizar que possa ser bem explicado. Então, o senhor não acredita que a primeira estratégia de comunicação a partir do fato está dificultando até o entendimento do todo, do mais importante? Porque o senhor está trazendo aqui dados do contrato e do caminho percorrido por parte da licitação, mas ao mesmo tempo também existe a questão dos números apresentados, em teoria, o que seria o prejuízo do Estado nessa coisa. Aí tem valores básicos e hoje a Secretaria de Saúde anunciou que suspendeu o pagamento lá. Então, eu trago todo esse contexto aqui porque nós estamos diante de um problema que tem o envolvimento da Polícia Federal, que o entendimento da população não pode ser diferente como algo sério procurar ser entendido, e ao mesmo tempo acho que as pessoas não estão tendo aquelas respostas primárias devidamente esclarecidas. Eu pergunto ao senhor, houve prejuízo no entendimento aqui, que chegaram a falar em números na ordem de 4 milhões e meio de reais, não foi isso? Isso é o que a CGU calculou até o fim do contrato, né? Se poderia chegar a 4 milhões. Mas o fato é que foi entre o período executado de 10 de abril a 25 de agosto, foram executados 2 milhões e 700 mil reais por 10 leitos no hospital da PM. Ano passado. Ano passado. Aí de recursos federais, segundo aqui a colocação de recursos federais. E essa quantia foi totalmente liquidada aos serviços prestados a contento, na análise da Controladoria Geral do Estado. Em 2021, o contrato foi assinado em março, como o senhor colocou há pouco aqui, na ordem de 10 milhões e 800 mil, confere? Valor máximo. Valor máximo.
de 40 leitos no João Machado. E até agora foi liquidado entre março e maio desse ano R$1.590.000. Confere tudo isso? Despesa restante R$2.200.000. Então, o que eu quero trazer e provocar no controlador é que a gente possa trazer todas essas informações que estão sendo questionadas para que a gente tente buscar uma resposta para elas, para que o ouvinte entenda e faça um juízo de valor, de entendimento do que é o contexto posto aí, entendeu? Porque se a gente colocar aqui, não era para a CGU fazer a operação, ou não era para estar envolvido, ou isso é casado com você. E eu também reconheço aqui que quando o senhor foi perguntado do contexto político, o senhor não se envolve nisso, que o senhor é um técnico e está respondendo aqui. Então, pergunta ao senhor, o Estado teve prejuízo financeiro desses contratos? Olha, eu vou responder sobre a nota da matéria institucional da CGU. Certo. Ela aponta que houve um prejuízo de 4 milhões. Tá? Esse número é absurdo. Esse número da CGU é absurdo. Você bem relatou aqui. No ano passado, foi liquidado de despesa 2.700.000, que é os 10 leitos de UTI. E esse serviço foi plenamente prestado? E o serviço foi prestado. O senhor pode chamar aí, né, Felinto, aí, qualquer servidor da polícia, diretor da polícia, pode perguntar se o leito foi aberto, se funcionou, e ele vai confirmar. Pode perguntar para qualquer pessoa da PM. Um apêndice nesse ponto. Também colocam que em tese essa diária de R$ 1.500 por leito seria de um pacote fechado e integrado, com tudo, com toda essa prestação de serviço. E que, em tese, neste primeiro contrato, a razão da época, o prestador de serviço não teria conseguido apresentar ou dar conta de toda a infraestrutura necessária e o Estado teria feito outros investimentos paralelos ao do contrato central. Pergunta, aconteceu de fato isso? Vamos lá. No primeiro contrato, ele foi prestado, eventualmente, se percebia que o leito faltava lá uma luva. O governo não ia bloquear o leito porque faltava a luva. O governo emprestava a luva. E a empresa, ou ela devolvia a luva, ou a gente descontava o valor da luva na prestação de contas. Então nada foi dado. Mas pode ter havido falta de material de alguma forma? Não, pode ter havido falta de material, sim, mas o governo, ele não deixou o leito fechar. Quando ele tinha o material, ele emprestava para o leito ficar funcionando, mas na prestação de contas, a obrigação do fiscal de contrato era ou exigir a reposição por parte da empresa ou descontar aquele material que foi emprestado da fatura. E falta de funcionário, pode ter também acontecido? Se faltou funcionário e o governo não conseguiu, aí temos duas situações. Se faltou funcionário e o governo não conseguiu suprir com seu corpo próprio para manter o leito em aberto, o leito era bloqueado. Mas na hora que ele era bloqueado, a gente descontava da fatura. Aquele dia que ele foi bloqueado. E essa mão de obra que o Estado disponibilizou, teria disponibilizado a título de reposição na ausência do prestador de serviço, o prestador de serviço também descontava da fatura total a receber? Eu dei aqui um exemplo hipotético de mão de obra, que mão de obra é mais difícil você fazer a reposição. Geralmente acontecia de o leito ser bloqueado por culpa da empresa prestadora. E quando o leito era bloqueado por culpa da prestadora, o fiscal de contrato descontava do valor da fatura. Então, assim, não houve esse prejuízo nesse sentido. Desculpa interrompê-lo, mas na nota, na manifestação que foi feita no dia da operação, a CGU afirmou que esses descontos ao qual o senhor está fazendo referência, alguns deles não foram feitos. Que o prejuízo seria justamente disso. O prejuízo seria exatamente disso, o Estado não teria feito desconto desses recursos que o Estado teria reposto. O que eu quero colocar é o seguinte: no primeiro ano, o gasto total do governo foi 2.700.000. No segundo ano, no segundo contrato, ele é assinado, ele é iniciado dia 10.800.000 para até 40 leitos. Certo. Até 40 leitos. E nós não pagamos 10, que dá para 6 meses 1.800.000. Nós não pagamos. Habilitar a possibilidade de ampliar até 40. Então começou ali com 10, aí fomos pagando proporcional à abertura de leito. 10, depois foi aumentando para 14, para 18, chegou até 30 leitos, tá? Então a gente não vai utilizar nenhuma hipótese, nós vamos utilizar toda, até porque a gente não começou com 40, a gente começou com 10 e foi pagando proporcional.
E aí, reitero, quando foi utilizado algum material do governo e se a empresa não repôs, a gente descontou da fatura. Se por acaso faltou um profissional e esse profissional, ele ensejou o fechamento do leito, o fiscal da fatura glosa, porque não pode ficar o leito, o leito fica bloqueado e a gente desconta da fatura esse leito bloqueado, tá? Então é assim que funciona e assim o fiscal de contrato deve proceder. E essa é a política de orientação do governo. Tem o documento comprobatório, contador? Porque Tem, vão precisar rebater isso agora, porque a CGU está dizendo que não houve o desconto. Aí vamos lá, desculpa, às vezes eu me estendo demais. Então, assim, eu quero dizer que esse número da CGU é absurdo. Primeiro, porque o Estado efetivamente fez 2 desembolsos, é isso? O governo... O primeiro desembolso... 2.700 e o segundo, que você já falou, 1.600.000 para arredondar, 4.200.000. Como é que um prejuízo é de 4 milhões? Só tem uma hipótese. Se tudo é ficção. Se só existe um papel e os leitos não existem, né? Você chega lá no hospital, se você for lá no hospital amanhã, Tiago, aí você pergunta lá se... E na nota CGU diz que o serviço foi prestado. Então pronto. Então, acabou. Não vamos perder mais tempo com isso. O serviço foi prestado. Controlador, eu só queria, desculpa a insistência, mas é porque esse é o ponto nevrálgico da questão, né? Se o Estado de fato fez o desconto de eventuais insumos e profissionais. O Estado tem a documento comprobatório que fez esses descontos, porque essa vai ser, pelo que a gente teve acesso à imprensa, o processo é sigiloso, né? Vai ser a principal linha de acusação que está sendo colocada, né? Que teria gerado esse prejuízo de 2 milhões aí. O 4 Estado, milhões é que ele coloca, né? Até o fim do contrato, né? Se persistissem esses erros. O Estado tem as condições de fazer a comprovação de que fez esses descontos? Olha, eu preciso ter acesso aos autos para ter este cálculo, tá? Mas assim, até hoje, isso aí é chute, tá? Esse número aí é totalmente chute. Nós liquidamos 4 milhões, então não dá para ter um prejuízo de 4 milhões. Veja, tanto é que é chute, porque o que eu estou falando aqui, hoje se você entrar no processo, eu tive que entrar no processo, depois que chega a polícia lá na agência. Eu tive que voltar lá para a minha equipe, né? A equipe do governo teve que entrar nos processos de novo. O que está vendo com esse processo? Ele foi mapear o processo todo, olhar novamente tudo, olhar as prestações de conta. Passamos um dia estudando o processo para ver se tinha furos, né? Para aquela chamada, né? E não existia nada assim de extraordinário que justificasse aquilo tudo, tá? A princípio, tá? Então, assim, esse número de 4 milhões só está nos autos liquidados, o processo de liquidação só está o mês de maio. Então, até o mês de maio, foi 4 milhões. Então, não dá para chutar que é 4 milhões de prejuízo. Assim, então, eu preciso entrar no processo para a gente analisar. Vou pedir licença ao controlador, que tem que fazer um anúncio de adeamento da Voz do Brasil. A gente volta já. Não sai daí que tem mais entrevista aqui com o controlador do Estado conosco. De acordo com a Lei de Flexibilização número 13.644/18, exibiremos hoje a Voz do Brasil às 21 horas. ZYD 517. FM Nordeste Limitada. 98,9 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Estamos apresentando Repórter 98. Repórter 98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. Smart Energia Solar, economia inteligente e sem complicação. E quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia, Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Repórter 98. Se você está cansado de se preocupar com a conta de energia, a Smart Energia Solar tem a solução. A energia solar é um investimento sem risco e ambientalmente correta, com a escolha certa da linha de financiamento e a assessoria de quem tem experiência e qualidade comprovada por mais de 100 projetos executados em todo o RN. Você faz economia desde o primeiro mês. Economia inteligente, sem complicação, é com a Smart Energia Solar. Entre em contato 99123-6665. Quer
saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Na mitologia grega, Deus do Tempo. Na Fiat, o esportivo com central multimídia de 7 polegadas e porta-malas de 525 litros. Aproveite! Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br e garanta o seu. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Repórter 98. Estamos de volta. Vamos continuar a entrevista com o controlador geral do estado do Rio Grande do Norte, que estamos aqui falando sobre o contrato investigado, seu Pedro Lopes, sobre o contrato investigado da operação da Controladoria Geral da União, Polícia Federal e Receita Federal na última quarta-feira. Controlador, as servidoras afastadas da função por ordem da Justiça, elas serão exoneradas da Secretaria de Saúde? Olha, o afastamento ele foi provisório, tá? O governo já editou um ato interno, que a gente não pode, como ele corre em segredo de justiça, ele não pode sequer ser publicado, né, assim, externamente, mas elas já foram afastadas, tá? E aí, nesse sentido, o governo, ele tomou decisões próprias, tá? A operação pediu o afastamento das servidoras. Então, a CESAP, ela determinou que não faça nenhum tipo de pagamento no contrato até uma verificação da Controladoria Geral do Estado. Então, eles nos demandaram auditoria e nós vamos observar se a atuação desses servidores, de alguma maneira, impactou no processo de prestação de contas do contrato. Alguma falha operacional. Alguma falha operacional. Então, os pagamentos do contrato estão suspensos, estão todos suspensos. Nós iniciamos agora a nossa auditoria interna e vamos verificar se essa influência, se houve qualquer tipo de influência sobre a execução do contrato. Tem uma pergunta do pastor Saulo André aqui no YouTube. Filinto pergunta para o controlador se ele fez uma fiscalização de 2018 até 2021 com a atual governadora. Deve ser em cima da operação, em cima da execução da secretaria. Se alguma coisa foi auditada disso anterior a essa operação da Polícia Federal? Não, a Controladoria Geral do Estado, né, ele realizou diversas auditorias, tá? Mas assim, nós temos um corpo de servidores pequeno, né? Quando nós entramos em 2019 só tínhamos 7 auditores. Então não dava nem para fazer o administrativo. Então aos poucos já tinha um concurso em andamento. O estado todo? O estado todo, 7 auditores de controle interno. Teve um concurso em janeiro de 2019, habilitou para chamar mais 23, e desde 2019 a gente vem dialogando com o MP de Contas e o Tribunal de Contas para fazer nomeações, e já conseguimos nomear, eram 53, 30 analistas contábeis, 23 auditores, já chamamos 30, e estamos agora em negociação para chamar os demais 23, e aí a gente passa a ter uma equipe completa. Não auditou todos os contratos, não tem perna para isso. Fizemos a auditoria da Arena das Dunas, que gerou essa CPI, fizemos a auditoria nos restaurantes populares, que apontou pagamentos acima dos serviços efetivamente prestados, e a partir de então se começou a fazer reduções dos valores de contrato, transporte cidadão. Assim, tivemos muitas auditorias, mas de não fato especificamente nessa a aqui pergunta não. Esse contrato vai ser investigado também no âmbito da CPI da Covid-19, lá na Assembleia Legislativa. O senhor lá acha o fórum adequado para elucidar qualquer dúvida que venha a ter a respeito desse contrato? Sim, acho que sim. Acho que, especialmente pela noticiamento, eu penso que a CPI, independentemente de alguma avaliação sobre a questão, mas é natural que o parlamento ele queira esclarecimento, e nesse caso a gente está falando de um recurso estadual, né? Então, assim, é totalmente legítimo que o parlamento exija explicações e conheça todas as nuances e cobre do executivo todas as informações. A gente, sobre o contrato em si, nós estamos prontos para dialogar com o parlamento na hora que for convocado para explicar sobre o contrato. Agora, sobre a investigação, eu só posso falar com mais detalhes quando eu tiver acesso. Eu não tive acesso ao processo, e aí é que a gente vai, digamos assim, ver se tem alguns detalhes que não chegam a gente. Eu contesto os 4 milhões, assim, com veemência. Por quê? Porque a gente só executou 4. Se executamos 4, não dá para dizer que teve 4 milhões de prejuízo.
Mas, assim, é bom ver os autos para a gente ver se o fiscal de contrato não fez o seu trabalho de forma adequada e, de repente, não fez uma compensação. Isso não chegou até a gente, então eu não posso afirmar. Tudo que eu afirmei aqui são as políticas e diretrizes do governo. Perfeito. Controlador-Geral do Estado, hoje, no Hospital João Machado, tem 45 leitos de UTI, aqui segundo o Regula RN. Esses leitos são geridos pelo próprio governo do Estado ou ainda estão sendo geridos por essa empresa? Bom, o que é que acontece? 30 desses leitos são da empresa, tá? O secretário Cipriano, ele, além de suspender os pagamentos, até a auditoria, com o objetivo de verificar se essas servidoras afastadas de alguma maneira influenciaram no processo de prestação de contas, isso ele vai verificar internamente, tá? Ele está pedindo um estudo técnico para fazer se for o caso, até a rescisão. Mas não dá para a gente simplesmente dizer assim, amanhã fecha os leitos, porque pode ser que precise o leito e a população prejudica, mas Mas aí com a suspensão do contrato, a empresa vai continuar prestando serviço? Em cima do fato novo aí, da suspensão do contrato, como é que fica... Não, suspender o pagamento. Como vai funcionar os leitos lá? Isso. Vão estar disponíveis? Estão disponíveis. A intenção do governo... Não vai haver problema de solução de continuidade. Não está havendo, no momento, qualquer bloqueio dos leitos. Estão funcionando os leitos. 30 são da empresa, né? E eles vão ser pagos, tá? Não estou dizendo que o governo não vai pagar os leitos. Agora a gente vai auditar para ver se houve, pelo menos por pretérito, né? Para ver se houve alguma influência que prejudicou. Dos 45, 30 estão sob gestão da empresa, é isso? São 30 leitos. Bom, nesse momento são 10 pacientes lá na UTI do João Machado. Daria até para rescindir o contrato desses 30, ainda sobraria 5 leitos, né? Esse estudo. O governo já vem em um processo gradual de reversão, né? E esses leitos vão entrar na prioridade total de reversão, mas isso ele só vai tomar a decisão, deve ser talvez até segunda-feira ou terça, mas é uma decisão mais técnica, que envolve mais uma questão de saúde. Mas está na prioridade do governo de, se for o caso, até rescindir esse contrato. O senhor citou aí de passagem o secretário Cipriano Maia. O secretário vai se pronunciar com a imprensa, controlador? Ele tá atuando lá constantemente, e por que ele não se pronunciou até agora? Foi uma decisão de governo, como o processo envolvia contrato, né, então a designação veio a mim porque a equipe da controladoria, ela atua diretamente nos contratos. Mas certamente o secretário Cipriano vai se pronunciar, vai prestar esclarecimentos, mas nesse momento a designação veio a mim por causa da questão da particularidade da nossa atividade de gestão de contratos. De acompanhamento e monitoramento dos contratos. Se o contrato for rescindido lá, esses leitos, o governo perde esses leitos, é isso? A gente vai perder esses 30 leitos, é isso, Tebo? Isso. Então, essa decisão ela tem que ser feita com responsabilidade, né, sem emoção, até porque não veio nenhuma decisão da polícia para dizer, bloqueio o leito, não, a polícia apenas pediu para afastar servidoras e pegou documentos, computadores para fazer a investigação. Isso é perfeitamente natural. Mas assim, nossa prioridade no primeiro processo de reversão de leite segura, sem prejudicar a população, a nossa prioridade é ceder esses contratos para diminuir aí qualquer eventual problema. Eu gostaria de agradecer a presença do Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes, aqui conosco no Repórter 98. Microfones para despedida, controlador. Só agradecer a oportunidade de fazer esses esclarecimentos e dizer aí a todos que estamos à disposição e estamos seguros, tá? O governo do Estado está bastante seguro nos seus atos, nas suas políticas, nas suas diretrizes e vai continuar trabalhando assim, sempre com essa atuação, buscando os princípios constitucionais da legalidade, da transparência e principalmente da economicidade, que a gente precisa tanto, que a gente tem um Estado que está ainda quase deficitário, né? E precisa, na questão da gestão pública, atuar principalmente buscando os melhores preços. Controlador, só um dado para a gente ter aqui bem rapidamente, qual foi a despesa total do governo do Estado do Rio Grande do Norte, recursos próprios, com leitos de UTI em 2021? O senhor tem esse dado de cabeça? Não, de cabeça não. Nós gastamos com... porque leito é muito específico, certo, né? Nós gastamos no ano passado com Covid, né, na área de saúde, 290 milhões de reais. Quase 300 milhões. Quase 300 milhões, eu posso estar errando aqui para alguns milhões, 290 milhões, e esse ano nós, acho que está perto de 180 milhões, tá? Se eu tiver aqui, um minuto aqui eu pesquiso isso aqui, mas é em torno desse valor. Ano passado, aí é bom só separar aqui, ano passado a gente foi
95% desses recursos foram todos federais, recursos da União. Agora, 2021, a União quase não mandou dinheiro para a Covid. Então, a gente está atuando com recurso próprio. Então, desse valor que ele está atuando esse ano, acho que é 190 milhões de reais. Em média, tá? Pode ser um pouquinho mais, então, um pouquinho esse contrato menos. do João Machado é 2 milhões em cima de um universo de 180 milhões investidos na saúde para a Covid, com o recurso próprio do governo do Estado. Esse ano. Desse ano, sim, com recurso Perfeito. do governo do Estado. Esse recurso foi da fonte 100. Esse foi da fonte 100. Tá? Obrigado pela sua presença, Controlador-Geral do Estado, senhor Pedro Lopes. Obrigado aqui de vir até a gente aqui na sexta-feira para a gente bater esse papo importante e que precisa ser esclarecido para a sociedade, que é o nosso papel e nosso dever aqui. Tá bom. Obrigado. Boa noite a todos. Boa